Vamos começar a aula agora. Bom, vou colocar aqui a apresentação do livro na tela, para a gente poder começar. Bom, sei que hoje é segunda, muitos de vocês ainda não estão com a disposição que gostaria, mas hoje é segunda, então é mais uma semana que começa e vamos trabalhar. Bom, para começar, eu gostaria de fazer colocar uma questão aqui, né, que foi levantada, né? Yasmin perguntou, eu achei que hoje seria a aula de videoaula, você tinha dito, né? Mas você já deve lembrar que semana passada eu havia começado a aula em uma videochamada, havia inclusive pedido para que vocês lessem tais páginas e eu tive que mudar a aula por conta de um problema. E aí eu coloquei um vídeo, certo? E pedi que vocês fizessem uma tarefa sobre o vídeo. Então, por isso é que eu vou fazer a aula de Meet essa semana. Porque semana passada eu tive que mudar de estratégia por conta de um problema, certo? Então, essa semana vai ser a aula de vídeo chamada e na próxima é que a gente vai entrar com a aula de vídeo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula agora. Bom, então, na aula passada eu havia explicado para vocês um pouco a respeito da chegada de Getúlio Vargas ao governo, né? Havia explicado também que o seu governo era dividido em três fases, né? O governo provisório, o governo constitucional e, por fim, o Estado Novo, que é o período em que Vargas vai governar em uma ditadura à frente do Brasil, certo? Então, hoje nós vamos começar a estudar o governo provisório e entender como esse governo provisório começou e o que aconteceu durante esse governo, que foi uma fase muito conturbada do governo de Getúlio Vargas, né? Devido ao caráter da provisoriedade do cargo que eu ocupava, né? Então vamos começar. Para começar, eu vou precisar que Everton, Gustavo e Kellyanne possam fazer a leitura dos três primeiros parágrafos na página 4. Por favor, Everton, Gustavo e Kellyanne. É para iniciar logo com o governo O provisório? governo provisório. Sim. Como você viu no caderno anterior, Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, após uma turbulenta série de eventos. A eleição que deu vitória a Júlio Prestes, a deposição deste em razão da acusação de fraude eleitoral e a intervenção militar, que por fim possibilitou um golpe de Estado. Ao assumir o posto de presidência após o golpe, Getúlio passou a responder como chefe do governo provisório, já que não podiam intitular a si mesmo presidente diante da oposição. Vargas enfrentou diversas crises políticas no início de seu mandato. Uma das mais imediatas foi a crise política que resultou da quebra da política do café com leite. A saída do PRP do poder causou grandes reações em membros do partido, como forma de controlar a situação e garantir que não houvesse nenhuma tentativa de contragolpe. Vargas afastou os governadores e nomeou interventores estaduais de sua confiança. Ok, gente. Então vamos lá, vamos entender. Então, quando Vargas assumiu o poder, ele assumiu porque criou-se uma atmosfera muito propícia para que isso acontecesse, né? Como ele diz aí. Em 1930 havia acontecido a eleição, que havia sido vencida por Júlio Prestes. E Júlio Prestes ele havia sido acusado de fraudar as eleições. Então havia uma desconfiança quanto à forma dele ter chegado ao cargo de presidente, né? Isso gerou uma grande insatisfação, um grande descontentamento de diversos setores, dentre eles os militares.
Então, isso foi um dos grandes motivos, né, juntando com a insatisfação generalizada que já existia no Brasil para com a forma de governo que se tinha, né, que era o governo café com leite, que privilegiava apenas São Paulo e Minas Gerais, certo? Agora, com mais essa, todos os outros estados estavam enfurecidos, estavam extremamente descontentes com a situação em que eles estavam, tá bom? Então, esse foi o estopim, podemos dizer assim. Quando houve o golpe, Getúlio assumiu interinamente como presidente do Brasil. E isso gerou descontentamento de São Paulo, estado mais importante, mais rico, e o estado que contava com maior quantidade de representantes no governo, né? O Partido Republicano Paulista, o PRP. Então, o que é que o PRP fez? Saiu fora. Abriu mão de todos os cargos que tinha no governo e abandonou o governo, né? De uma forma geral, isso foi muito ruim. Então, o que é que Vargas fez? E é aí que vai começar a confusão. E é aí que vai começar a confusão. O que é que ele fez? Ele retirou todos os governadores que haviam sido eleitos. Nenhum mais vai ser governador. Quem vai ser governador? Eu vou escolher. Ele nomeou interventores, pessoas de sua confiança, para governar esses estados de forma que lhe ajudasse a ser presidente do Brasil. Certo? E aí é que começa a tumultuar ainda mais. Vamos entender já já por que começa a tumultuar mais. Agora eu gostaria que Alane e depois Vanessa lessem os dois próximos capítulos. Tenentes oligarcas e militares que auxiliaram o golpe foram condecorados por Getúlio em um jogo político de grandes alianças. Os principais benefícios foram os tenentes que receberam o governo de maior parte dos estados do Nordeste. O ex-líder tenentista Juarez Távora ficou conhecido como vice-rei do Nordeste, controlando 12 estados da região. Continuou? Continue até o fim. Ainda assim, essa medida não foi suficiente para conter os conflitos entre os grupos dirigentes, obrigando Getúlio a repensar suas alianças após a Revolução Constitucionalista em 1932. Outro problema que marcou esse começo de governo foi a economia do país, que sofria as consequências da crise de 1929. A grande queda da exportação do café fez com que Vargas adotasse ações parecidas com alguns governos internacionais, passando a intervir diretamente na economia com o objetivo de conter os efeitos da crise. Uma das primeiras medidas econômicas adotadas foi conter a queda do preço do café, e simultaneamente oferecer ajuda para que setores da sociedade pudessem produzir os chamados bens de consumo não duráveis, como do vestuário, e a produção às fábricas brasileiras foi a marca registrada do governo de Vargas. Ok, né? Então, quem foram esses interventores nomeados por Getúlio? Militares que haviam auxiliado ele chegar no poder. Então, ele estava colocando os tenentes como interventores, estava colocando oligarcas. Quando eu digo oligarcas aqui, gente, eu digo grandes fazendeiros, donos de muita terra, de cada região também foram nomeados, e muitos outros militares foram nomeados como interventores. Mas talvez o que mais tinha se beneficiado, né, com essa chegada ao poder,
tenha sido Juarez Távora, que teve o controle de vários estados do Nordeste, ficando conhecido como vice-rei do Nordeste, porque ele governava ao mesmo tempo muitos estados do Rio Grande do Norte como interventor, certo? Outro problema desse período, além dessa grande estabilidade política, é a instabilidade econômica, que o Brasil está sofrendo os efeitos da crise de 1929, certo? Então, o Brasil tem a produção de café está aumentando, mas não tem para quem vender. Então, o governo, além de tudo, ainda tem que lidar com essa situação. A situação de que precisava dar um jeito na economia, porque senão o país iria quebrar financeiramente. Certo? Aí, continuando, mais uma pessoa, deixa eu ver quem. Sávio, lê o próximo parágrafo, por gentileza, Sávio. Com a crise econômica, pioraram as condições de trabalho para os trabalhadores e o número de desempregados. As reivindicações sociais por melhores condições de vida e emprego ganharam voz, inspiradas ainda nos levantes da Revolução Russa. Como solução, Vargas passou a regulamentar o trabalho e a fiscalizar condições trabalhistas, criando os Ministérios do Trabalho, da Saúde e da Educação, da Indústria e do Comércio, além de leis trabalhistas. A sindicalização também nasceu desse período, para supervisionar e controlar os serviços. Todas as inovações tinham um propósito maior: controlar o operariado, que era também coibido por grande repressão policial. Ok, olha só. Então, o que Getúlio fez? Getúlio começou a fazer algumas reformas que beneficiaram o povo, mas que, na verdade, tinham um propósito: permitir que ele pudesse controlar a massa de trabalhadores, os operariados. Vejam bem, o que ele fez? Ele permitiu que criasse sindicatos, certo? E assim as pessoas poderiam supostamente lutar por melhores condições de trabalho. Permitiu também a criação do Ministério do Trabalho, que era um órgão federal que iria regulamentar o trabalho em todo o país, né? Ele consentiu também que a criação do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Indústria e do Comércio, certo? Então, isso fez com que o povo começasse a olhar para ele já de uma maneira diferente. Opa, esse homem está melhorando as condições de trabalho. Então, as pessoas já começaram a olhar para ele com outros olhos, porque ele estava permitindo que os trabalhadores se manifestassem com a criação dos sindicatos e criando novos mecanismos para regulamentar o trabalho, para controlar e para melhorar, entre aspas, né, a vida do trabalhador. Sendo que, na realidade, né, o grande propósito dele, como diz no final, era controlar o operariado, certo? Se os operários começassem a achar que agora quem mandava era eles, ele estaria bem, certo? Agora, finalizando esse tópico, Yasmin, leia para nós, por favor, em maio de 1932. Em maio de 1932, os de São Paulo começaram. O estopim deu-se com a morte de 4 estudantes de direito: Miragaia, Martins, Dráucio e Camargo, assassinados pelas tropas do governo. Em homenagem aos estudantes, foi fundado o MDC, uma guerrilha civil com o intuito de lutar contra a ditadura Vargas e o favor de uma nova. Isso, gente. Então, devido aos conflitos que aconteceram, São Paulo foi um estado onde, digamos assim,
a situação não se apaziguou com essas benfeitorias de Getúlio Vargas, certo? E, ao contrário disso, lá a situação piorou. Protestos aconteciam constantemente. Quem daí for fã de novela deve lembrar que até bem pouco tempo estava passando na Globo uma novela de época, Éramos Seis, era o nome, que está retratando exatamente esse período, retrata a Revolução Constitucionalista, que a gente vai falar logo em seguida, e que mostra as manifestações do povo, dos paulistas, contra o governo Vargas, certo? E em uma dessas manifestações, houve o assassinato de um estudante, de 4 estudantes, desculpa, certo? Maragaia, Martins, Drauzio e Camargo, ok? Depois dessas mortes, eles fundaram uma guerrilha, o MMDC, que depois, gente, vai dar origem a um partido que foi conhecido como PMDB, certo? Depois, não é agora não, viu? Mas eles montam esse grupo, o MMDC, com uma finalidade: lutar contra o que eles já chamavam de ditadura no governo Getúlio Vargas, certo? E a criação de uma Constituição. Então, o que eles queriam é isso: é lutar para tirar Getúlio Vargas do poder e lutar para criar uma Constituição. Isso, gente, vai desencadear um conflito dentro do Brasil. Eles chamam de revolta constitucionalista, né? Mas nós também podemos chamar de guerra civil, porque houve um conflito entre São Paulo e o governo brasileiro, conflito armado, certo? Que fez com que cidadãos brasileiros lutassem entre si. E é isso que a gente vai começar a falar agora com a leitura de Everton. Everton, por favor. Inicialmente, os estados de Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Não, Everton, na verdade, é a Revolução Constitucionalista, certo? Você começa do lado de cá, as medidas tomadas por Getúlio. Sim. As medidas tomadas por Getúlio Vargas para tentar apaziguar a crise política e econômica não tiveram o sucesso esperado. Os civis clamavam pelas mudanças políticas prometidas, como as eleições gerais e uma nova Constituição. A oligarquia do café de São Paulo desejava voltar ao poder, insatisfeita com a liderança de Vargas. Esse descontentamento levou à organização de revoltas, em especial em São Paulo, estado de grande importância econômica e política nos anos anteriores. Certo. Gustavo, lê esse parágrafo do lado aí, porque é para eu ler agora o de cima, mas eu me confundi, eu deixei que Yasmin lesse ele. Eu pedi para Yasmin ler ele no momento errado. Agora você lê inicialmente. Inicialmente, os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais haviam se comprometido na luta dos paulistas, mas por questões políticas acabaram desistindo, momentos antes da guerra iniciar. A Revolução Constitucionalista sofreu violenta repressão por parte do governo federal, mas mesmo assim se prolongou por 3 meses graças ao apoio da população. Atos como campanha para a doação de ouro, o envolvimento de toda a indústria local com a fabricação de materiais bélicos e o grande contingente de voluntários são alguns exemplos de engajamento da população na revolta. Isso, muito bom. E isso, gente, inclusive mostra na novela, viu? Se alguém assistiu, deve lembrar, né? Que quando a Revolução Constitucionalista. Peraí, gente, só um minutinho. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, vocês me desculpem, viu? Mas o bebê tá aperreando. Só um minuto, viu?
Pronto, gente. Voltei. Desculpa, viu? Deixa eu voltar a explicar o que eu estava explicando anteriormente, né? Então, primeiro, tem que perceber que o estado de Minas Gerais, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul foram os grandes favorecidos. Por quê? Rio Grande do Sul, porque vai ter em Getúlio Vargas o presidente, certo? Minas Gerais vai passar a ser, vamos dizer assim, o coração econômico do governo de Getúlio, né? E São Paulo, que antes era a cidade mais importante, perdia o seu prestígio. E nesse contexto é que se explode a Revolução Constitucionalista, que é uma guerra, vamos chamar assim, uma revolta entre o governo, os paulistas e o governo Getúlio Vargas, que foi repreendida, né, de forma violenta para servir de exemplo para que outros estados não viessem a fazer o mesmo, tá bom? Teve um grande apoio popular, e aí é que eu falava antes de sair, né, de quem assistiu a novela. Durante a novela, você viu que a personagem principal, né, e eu assisti essa novela exatamente porque ela tratava desse assunto. Eu queria ver como ela ia abordar esse assunto. Eles fizeram campanhas pedindo aos moradores que se enganjassem na luta. Nem todos podiam lutar, mas poderiam ajudar de alguma forma a luta e a vencer o inimigo que era Getúlio Vargas. Então eles estavam pedindo doação de ouro. Então, em diversos bairros tinham filas com o local onde as pessoas doavam o ouro, que tinha brincos, cordões, braceletes, o que quer que fosse, eles doavam para que o governo tivesse dinheiro para ter armamentos, mantimentos e etc. Então, graças a esse apoio da população,
esse conflito ele durou por mais de 3 meses, certo? Muitas pessoas se voluntariaram para trabalhar na guerra em diversos setores: enfermeiros, médicos, engenheiros construindo estradas para que as tropas pudessem se locomover. Então, houve um grande engajamento da população nessa empreitada, graças ao propagandismo que foi feito na época, né? Então, vamos falar do poder das propagandas nesse período, né? Agora, por favor, gostaria que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Dois parágrafos, certo? Eu gostaria que Cristiano e Gustavo... Não, Gustavo foi quem leu agora, foi Ronaldo, Everton. Alguém me lembra se foi Gustavo ou se foi Everton? Foi eu. Foi você, né? Então, Cristiano e Kellyanne vão ler. Cristiano, Stephanie, nós estamos, Stephanie, na página 6, viu? Segundo parágrafo da página 6, a propaganda teve... Cristiano vai ler. Raimundo. Oi? Você vai ler logo em seguida, depois você vai ler, certo? Quem vai ler agora é Cristiano e depois Kellyanne. Você vai ler o primeiro parágrafo de Constituição de 1974, daqui a pouquinho, certo? Cristiano primeiro. A propaganda teve um grande peso no conflito, com cartazes convocados voluntários e até a vinculação de jornais de incentivo ao combate. Para se ter uma ideia da importância da propaganda da época, até os dias de hoje, o 9 de julho, data de início dos conflitos do MMDC, é comemorado pela população de São Paulo. Ok. Os conflitos trouxeram algumas modificações na estrutura que Vargas estava implantando no país. Foi preciso, por exemplo, o afastamento dos tenentes, uma exigência feita pelo Exército para combater em São Paulo. Outra questão importante é que, mesmo vencendo a guerra, Vargas se viu obrigado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição e também adotar políticas de valorização do café. O plano era unir duas forças fundamentais para a permanência no cargo: o Exército e a oligarquia paulista. Ok, gente. Então, em São Paulo, vocês estão vendo aí uma imagem, né? Propaganda muito forte era feita conclamando os paulistas a lutarem contra o ditador Getúlio Vargas. E isso mobilizou muito as pessoas. Mobilizou tanto que até hoje, gente, o dia 9 de julho, ele é comemorado lá em São Paulo pela população, como o dia em que eles lutaram para defender a honra e defender aos interesses do seu Estado. Eles perderam, certo? A guerra, mas eles conseguiram o que eles queriam. Porque Getúlio Vargas, depois disso, teve que mudar a forma que governava, para impedir que outras revoltas acontecessem em outras partes do país. Ele teve que fazer o que os revoltosos queriam. Como assim? Então, ele teve que organizar uma Constituição, certo? Então, é o que a gente vai começar a ler agora sobre a Constituição de 1934. Tá bom? E vamos começar com Miguel. Depois de Miguel, deixa eu ver quem é que vai ler aqui. Depois de Miguel, Stephanie vai ler. Vai, Miguel, depois Stephanie. Parou onde, amor? Constituição de 1934. Com o fim da revolta de 1932, Getúlio convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, elaborou uma nova Constituição para o Brasil. Continuou? Não, só até aí. Gente, olha só. A Constituição é o livro mais importante do país.
Por quê? Porque a Constituição é um documento que é criado, que ele estabelece todas as regras, todos os deveres e todos os direitos dos cidadãos que vivem no Brasil, certo? Então, a Constituição é o que diz o que pode e o que não pode, é a lei máxima de um país. E como Getúlio estava governando provisoriamente, não existia uma Constituição. Então, em 1932, ele teve que convocar uma Assembleia Constituinte, teve que convocar os deputados e senadores para a construção de uma nova Constituição, certo? E ela foi aprovada e começou a valer em 1934. Vai agora, por favor, pode continuar, Stephanie. Esse documento deu início a uma nova página do sistema eleitoral brasileiro, instituindo o voto secreto e reduzindo o esquema do sistema coronelístico, ou seja, a manipulação do voto. Continue, pode continuar, filha. Outra conquista do campo eleitoral foi a determinação do voto feminino, além do mandato presidencial, fixado por 4 anos, sem direito à reeleição, e o fim do cargo de vice-presidente. Ainda tem mais um pouquinho. Também foram instituídas leis trabalhistas, a Justiça do Trabalho e o direito a férias remuneradas para os trabalhadores. Muitas dessas medidas não prevaleceram por todo o governo de Getúlio, mas deram início a uma nova fase da sua administração. Próximo. O próximo agora é Alane. Termine esse tópico aí, Alane, por favor. Com a aprovação da Constituição, Getúlio Vargas foi eleito indiretamente presidente da República para um mandato que seria exercido em 1938. No entanto, antes desse prazo, ele deu um novo golpe e instaurou uma direta no Brasil. Certo, gente. Então, vejam bem. Essa nova Constituição, ela trazia alguns elementos novos e muito importantes. Vocês devem lembrar que a gente falava na sala do coronelismo e do voto de cabresto, né? Como as pessoas não tinham a liberdade de votar em quem queria. Pelo contrário, elas votavam naqueles candidatos que eram obrigadas a votar por conta do coronelismo, todo aquele vínculo que a gente falou nas aulas anteriores. Então, elas não faziam o que queriam. Essa Constituição, ela trazia algo novo, trazia o voto secreto. Agora, as pessoas não eram mais obrigadas em dizer em quem votaram ou mostrar em quem votaram. Elas votavam em quem achasse melhor. Então, isso reduzia o poder dos grandes coronéis, certo? E isso dava ao povo o poder de escolher quem quisesse como seu representante, certo? Outra coisa também que essa Constituição traz é o direito ao voto feminino, que até então não se tinha, certo? O direito ao voto feminino. Outra coisa também que a Constituição traz são direitos trabalhistas, como férias, certo? Até então, o cara trabalhava direto, sem parar, o tempo todo. Só para nos feriados e na sua folga. Mas não tinha férias. Então, ela trouxe também direitos trabalhistas, como, por exemplo, o direito às férias remuneradas. O cara passa o mês todinho em casa descansando e o patrão tem que pagar o salário dele de forma correta. Também trouxe, gente, o mandato presidencial de 4 anos, certo? Estipulava o tempo do mandato. E também o fim da eleição para vice-governador, vice-presidente. Antigamente, gente, era assim. Eu votava em Vargas para presidente, mas eu também votava para vice-presidente. Hoje é diferente. Hoje você vota em uma chapa, né? Você vota nos dois. Quando você está votando em Bolsonaro, você votou no general também, automaticamente. Você votava também no general Hamilton Mourão, certo? Era obrigado. Foi até por isso que Haddad perdeu.
porque as pessoas eram muito contra a vice dele e fizeram uma campanha de fake, né, na internet, dizendo que ela era o anticristo. Então, muitas pessoas não votaram em Haddad por conta da sua vice. E aí, nesse tempo, até essa Constituição, você votava no presidente, você escolhia o presidente e também votava escolhendo o vice. Agora estava acabado. Quando você votava agora no presidente, já votava no presidente e vice de uma vez, certo? Bom, ao longo do seu mandato, algumas dessas leis caíram, mas outras permaneceram e deram, por assim dizer, um respaldo muito positivo ao seu governo, né? Quando essa Constituição foi aprovada, ela dizia que em 1938 deveria haver uma nova eleição. Só que Getúlio não estava a fim de sair do poder. Então, em 1938, ele vai acabar dando um outro golpe e instalando o Estado Novo. Mas a gente vai falar do Estado Novo só depois, tá bom? Então, vamos lá. Até aqui, gente. Dúvidas sobre o que foi falado, sobre o que foi explicado, sobre o que vocês ouviram e leram? Dúvidas? Não? Ninguém fala nada? Ninguém diz nem que nem dúvida tem? Então, beleza. Então, já que ninguém tem dúvida, né? Eu acho muito bom. Vocês agora vão fazer uma tarefa, bom? Então, que tarefa é essa? Vou colocar já na plataforma para vocês colocarem a tarefa lá. Então, vocês vão pesquisar e vocês vão escrever no caderno sobre duas coisas. A primeira das coisas é a Revolução Constitucionalista, 1932, certo? Nós falamos aqui. E a segunda das coisas que vocês vão pesquisar é sobre a Constituição de 1934. Ok? Então, vocês vão pesquisar sobre a Revolução Constitucionalista e vão escrever no caderno. E vão também pesquisar sobre a Constituição de 1934 e escrever no caderno. Quando terminar, tira a foto e envia para a plataforma. Entendido? Dúvidas? Se não as tem, se ninguém tem dúvida, podem fazer a tarefa, viu? Tchau, tchau. A videochamada será encerrada.